né? A gente começa falando, então, sobre composição da matéria. É a nossa terceira unidade desse ano, né, que abre, então, o nosso segundo bimestre. A composição da matéria quer dizer que a gente vai falar um pouquinho do que é formado as matérias que estão no universo, as diversas substâncias que estão no universo, né? Então, ali, ó, na abertura, mostro para vocês a molécula da água. Ó, uma gotinha de água tem milhares de moléculazinhas dessa, ó. Aqui ele já mostra a composição dessa matéria. Ela é composta por dois átomos diferentes, né? O átomo de oxigênio ligado ao átomo de hidrogênio, né? O átomo de oxigênio está ligado a dois átomos de hidrogênio, ó, oxigênio no meio, dois átomos de hidrogênio nas laterais. Então, nós temos aqui, ó, dois átomos diferentes ligados, né? Mas nós temos três átomos no total, dois de hidrogênio, um de oxigênio. O de oxigênio no meio, os hidrogênios na lateral. Isso é tudo para falar para vocês que nesse bimestre nós vamos estudar misturas, né? Então, nós vamos falar de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Já vamos falar. Mas antes da gente chegar lá nas misturas, o que é essa mistura, né? Antes da gente chegar e de falar o que é uma mistura homogênea e heterogênea, o que é essa mistura? Mistura é uma união de moléculas, união de substâncias diferentes, né? Então, quando você acordou de manhã, se você foi lá e tomou seu leite com Nescau, é uma mistura, né? Ah, não, mas eu não tomei leite com Nescau, tomei um suco, né? Também é uma mistura, né? Café. Você pegou água, você pegou o suco lá para dissolver a fruta e bateu, colocou açúcar, isso é uma mistura. O café é uma mistura, né? Tem um pó que você mistura na água, que você mistura açúcar, isso também é uma mistura. Então, a maior parte das substâncias que nós conhecemos, elas são misturas, né? Só que essas misturas são misturas de substâncias diferentes, tá? O que é, então, uma substância? Substância é um monte de coisa, é um monte de coisa que está à nossa volta, né? Essa substância é uma moléculazinha de alguma coisa. H2O, por exemplo, que nós falamos ali no começo, é uma substância, né? O H2O, água pura, né? Ela é uma substância. Apesar que é bem difícil a gente encontrar água pura, né? Na verdade, ela nem tem na natureza, né? A gente faz água pura num laboratório, por exemplo, né? Água pura, que a gente realmente chama de água pura, onde só tem água, a gente chama de água destilada. Tá? Que é uma água que passa por uma máquina, um laboratório, que extrai apenas H2O. Tá? Isso seria uma substância pura, e não uma mistura. É boa para tomar? Não, é horrível. Não serve para tomar. Porque quando a gente toma água, a gente não precisa só da água, a gente precisa dos minerais que estão na água. Tá? Daí, ó, água mineral. Pegou? Água mineral, então, ela é cheia de minérios. Vem lá da fonte, bonitinha lá, né? Ela é cheia de minérios. Tá? Então, ela tem flúor, tem cloro, tem não sei o quê. Se você olha no rótulo da tua água mineral, tem ali uma lista de sais, inclusive de sódio, né? É uma forma mais comum de sal que a gente tem. Tem tudo ali na nossa água mineral. Então, a nossa água mineral também é uma mistura, não é uma substância pura, né? O ar. O ar, você já sabe, é um longo período que ele é uma mistura, né? Lembro muito bem de quando eu fiz vocês pintarem um monte de quadradinho para marcarem as misturas do ar, né? Então, eu lembro disso. Você lembra desse feito, né? Fiz vocês pintarem 100 quadradinhos. No quarto ano, acho que foi. Isso, foi no quarto ano. Isso mesmo. Eu fiz vocês pintarem os 100 quadradinhos lá, para me dizerem, para vocês lembrarem a mistura que é o ar. Isso que a gente falou só de 3 gases básicos naquele exemplo, né? A gente falou, então, que a grande maioria do ar é composta por nitrogênio, né? Depois, em segundo, com 21%, vem o oxigênio, né? E por último, sobra 1% ali, que são os outros gases, né? Uma mistura de outros gases que ficam ali. Mas a grande maioria mesmo do ar é composta de nitrogênio. Mas a gente não fala só dos gases, a gente fala do resto que tem no ar, né? Poeira, vapor d'água. Então, o ar, ele é uma mistura de coisas, né? O vento que bate na gente é uma mistura de coisas, né? Além disso, a maior parte das nossas coisas que nós temos em casa, o alimento que a gente come, é uma mistura, né? O almoço, né?
Então, você vai lá, coloca, tempera o teu arroz, coloca um salzinho, coloca não sei o que, coloca água, ó, misturou, né? Ah, o lanche de vocês, o suor, né? O suor, quando a gente transpira, a gente perde um monte de sais minerais, perde gases, perde água, é uma mistura. Então, a maior parte do que conhecemos é uma mistura de substâncias. Então, ó, essas misturas, como a gente estava falando nos exemplos ali, ó, elas podem estar em todos os estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Lembrando que eu já falei para vocês, esses não são todos os estados físicos, na verdade, né? Tem mais? Só que esses da água. Então, é costumeiramente o que a gente acaba estudando, né? Então, as misturas, elas estão presentes em todos os estados físicos, né? Então, a água está sempre misturada a alguma coisa. Então, a água líquida que sai da torneira, como ela está sempre misturada a alguma coisa, então nós temos uma mistura, né? Nós também temos ela na forma gasosa, né? O gás, nós estávamos falando do ar, né? Então, é uma forma de mistura, né? Também temos ela na forma sólida, o ouro 18 quilates, né? Que é uma mistura, né? Tem ouro misturado com chumbo, não, com cobre, acho que é uma liga de 75% de ouro e 25% de cobre, né? Ajuda a deixar o ouro mais maleável, mais bonita a forma, né? O ouro puro, na verdade, 24 quilates, ele é casquento, ele não dá uma joia bonita, né? Então, fazem uma mistura para ficar uma joia bem legal pra gente. Toda substância, ela vem da mistura de elementos químicos. Então, ela vem de elementos químicos que se combinam, tá? E aí, lembra que a gente já conversou algumas vezes, já me perguntaram sobre a tabela periódica, lembra? A tabela periódica, ela tem todos os elementos químicos que hoje é conhecido, né? Hoje tem um total de 118 elementos químicos conhecidos, tá? E aí, os mais comuns no nosso corpo, o que tem toda molécula, é o carbono, tá? Esse em toda molécula do nosso corpo tem. Mas além do carbono, ó, tem oxigênio, tem hidrogênio, e eles se combinam, eles se reorganizam, agrupam em pequenas moléculas. Então, cada agrupamento de átomo, cada junção, ali embaixo tem, ó, tá vendo? H2O para vocês, é um agrupamento de átomos, formando, então, uma molécula. Então, cada um desses átomos é um elemento químico diferente. Tá vendo? Eles se diferenciam por tamanho, tá? Por quantidade de elementos, quantidade de partículas atômicas. Mas ali vocês veem ó, oxigênio ligado a 2 hidrogênios, que forma, então, o H2O, que é a molécula da água. Ó, observem aqui, ó, que as moléculas elas estão sempre combinadas, tá vendo? Os elementos químicos eles estão sempre combinados e fazendo moléculas, né? Então, ó, 2 moléculas de nitrogênio, a gente representa assim, ó, N2. Estão vendo o 2 do lado do N ali, ó? Uma molécula de carbono com 2 oxigênio, a gente representa CO2. Tá vendo? Então, o gás carbônico é esse que sai das fumaças, que sai do escapamento do carro, que sai das indústrias, que causa, por exemplo, o aquecimento global. Então, esse dióxido de carbono, ele é composto por 3 átomos, sendo 2 diferentes, né? 2 átomos diferentes, 3 átomos no total. 2 oxigênio, um C2O, dióxido de carbono, né? CO2. Tá? Ó, esse númerozinho embaixo, tá vendo aqui, ó? Estão vendo meu mouse? Então esse númerozinho aqui embaixo, ele indica quantidade, ele indica índice, tá? Essa quantidade aqui, ó. Então, H2O indica que na fórmula tem 2 hidrogênio e 1 oxigênio. É sempre, ó, o número está sempre na frente do que ele está se referindo. Por que o O não tem esse índice? Porque na química a gente não representa o número 1, tá? Tudo que for 1 não precisa colocar. Então, como só tem 1 oxigênio, fica só H2O, não fica H2O1, tá? Se não tem, significa que é 1, porque se fosse 0, o O nem estaria ali, tá? Então, ó, o CO2 significa que é 1 C, 1 carbono e 2 oxigênio, tá? Na química, a gente representa os elementos químicos com, no máximo, 2 letras. Eles são todos na tabela periódica, então não dá pra gente inventar, tá? Tem um padrão para você colocar os nomes, né? Quem descobriu esses elementos tinha um padrãozinho para dar nome para eles.
Mas a tabela periódica ela é mundial. Então, o cobalto, por exemplo, que é o C maiúsculo e o O minúsculo, ele é representado assim no mundo inteiro. Tá? O carbono ele é representado assim no mundo inteiro, que é o C. Então, a gente tem que se atentar para algumas regrinhas. O símbolo, ele sempre a primeira letra deles é maiúscula, tá? E a segunda letra, ela é minúscula. Alguns não têm segunda letra, então é só maiúscula. Por quê? Imagine assim, ó, CO2. Tá tudo maiúsculo, não tá? Então quer dizer que tem carbono e oxigênio junto. Sabia que o cobalto é CO? Só que é C maiúsculo e o O minúsculo, para não confundir com carbono e oxigênio, tá? Luma, pode falar. Prof, mas aí dá para usar tipo H3O, vamos supor? Mais de... Então, assim, ó, conforme for ficando um pouquinho mais para frente, você vai ver que a gente vai aprender um pouquinho melhor sobre como que eles se ligam, tá? O hidrogênio, ele pode fazer uma série de outras combinações, tá? H3O, eu não lembro com o oxigênio, porque o oxigênio, ele tem, assim, cada átomo ele tem uma capacidade de se ligar com os outros, sabe? O oxigênio, ele consegue fazer 2 ligações, no máximo. Então, H2O seria o limite dele. Tá? Então, ele já completaria a capacidade máxima dele de ligação. Tá? Ô, prof, Oi. H2O2 é água oxigenada, não seria? Isso, H2O2 é água oxigenada. Né? Mas aí são 2 oxigênio e 2 hidrogênio, né? É isso mesmo, Tavi. Parabéns. A água oxigenada, sabia que ela nunca pode ficar num potinho transparente? Se ela ficar no potinho transparente, o oxigênio foge. Um deles foge e vira H2O de novo. E aí, então, por isso que tem que estar sempre num potinho fosco. Não pode ficar. Por isso que vem naqueles potinhos azul, água oxigenada? Isso, porque não pode ser Eu transparente. tenho um aqui. Eu tenho um aqui de água oxigenada aqui em casa que ele é branco, só que ele é um branco bem forte, assim. Ah, sim. Ana, pode falar? Eu levantei sem querer, prof, desculpa. Não, tudo bem. Pessoal, continuando então, ó. Então, sempre que tiver esse númerozinho embaixo, né, ele indica quantidade, né? Não tem númerozinho, vocês sabem que é U, né? Então, ó, tem uma série de elementos que vão se combinando. Esses 118 elementos, então, eles se combinam formando moléculas bem longas, né? Então, ela pode ter, assim, ó, a gente está falando de moléculas com 3 átomos, mas tem moléculas que têm milhões de átomos, tá? Todos ligadinhos. Então, nós começamos falando, então, de misturas. Nós começamos falando que as misturas são misturas de substância, cada substância é composta por elementos químicos diferentes, que são átomos que se organizam em moléculas, né? Falamos de tudo isso até agora. Então, vamos falar um pouquinho dessas substâncias. Essas substâncias, elas podem ser de 2 tipos. Elas podem ser ou homogêneas ou heterogêneas, né? O que é uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea é aquela que a gente consegue misturar tudo e vira uma fase só. Não ia perguntar uma coisa para vocês. Ó. Pouquíssimas pessoas não vão ter feito isso. Eu ia perguntar para vocês se vocês já tinham feito bolo. Mas grande maioria eu sei que sim, né? Eu fiz um esse fim de semana. Ai, que ótimo. Minha avó. O laboratório conta que nós já fizemos bolo, né, gente? Tem até hoje lá, né? Alguma amostra daquele dia. Então, assim, gente, quando a gente faz um bolo, vem escritinho lá na receita, que é pra gente misturar até que a massa adquira um formato homogêneo, né? O que a gente quer dizer com isso? Misturar até adquirir um formato homogêneo é misturar o máximo possível, né? Aí, quando você olha, você não identifica mais onde está o leite, onde está o ovo, onde está a farinha. Tá uma massa só, não é? Então, a gente diz que virou uma fase só. Então, uma massa homogênea é aquela que você não separa mais ingrediente nenhum. Virou uma coisa só. Uma fase só. Tudo misturadinho ali. Tá bom? Então, ó. Quando você faz uma mistura, por exemplo, de água com açúcar, a mistura final, ela é uma coisa única. Visualmente, você não separa mais onde está a água e onde está o açúcar. Vira uma coisa única. Mas depois de um tempinho, acho que alguns até segundos,
tu consegue ver o açúcar no fundo, né? Sim, Manu, tem uma questão de solubilidade, tá? Solubilidade é a capacidade de dissolver algo, tá? Algumas coisas são muito solúveis, outras são pouco solúveis, outras são até insolúveis, né? Então, por exemplo, a água e o açúcar, elas são muito solúveis, só que existe um limite. Chega um limite e o açúcar não consegue mais se dissolver e ele vai para o fundo, tá? E a partir do momento que você consegue enxergar a água e o açúcar separado, deixa de ser homogêneo, passa a ser heterogêneo, tá? É só homogêneo quando a gente identifica uma coisa única, sem separar, certo? Então, ó, já que a gente falou de ponto de solubilidade, então uma coisa que se dissolve bem em água, uma substância que se dissolve bem em água é chamada de solúvel, né? A água e o açúcar, por exemplo, é solúvel. Água, se você misturar água e álcool, por exemplo, é solúvel, né? Agora, água e óleo. Água e óleo, se vocês colocarem juntos, eles não se misturam, né? Fica água num canto, óleo no outro. Então, ele acaba sendo uma mistura praticamente insolúvel, tá? Então, o que se dissolve bem em água é solúvel, o que não se dissolve é insolúvel. Ó, essas misturas, então, ó, elas homogêneas, não dá para ver, não dá para separar onde tem uma parte, onde tem outra, que é o caso, por exemplo, da água mineral, né? Não dá para você separar um do outro ali, fica tudo misturadinho, né? Então, a água e os sais minerais da fonte. Se vocês já repararam, se você pegar um rótulo de água mineral e comparar com outro, elas nunca são iguais, né? Nunca tem a mesma quantidade de sódio, de cloro, porque, na verdade, lá na fonte de onde extraíram, depende dos minérios que tinha lá, dos sais minerais que estavam presentes na rocha para formar aquela água. Então, elas são bem diferentes, sim, né? Algumas a gente encontra uma composição maior de um sal mineral, outras de outro, por isso que tem que ficar ligado também na hora de comprar, né, gente? De pegar água mineral lá, tem concentrações de sais diferentes, porque elas vieram de rochas diferentes. Então, ó, outro exemplo aí, a água e o álcool. O álcool, ele se mistura muito bem à água. Então, ele é muito solúvel em água, né? Então, se você faz uma misturinha de água com álcool ali, ela fica muito solúvel, né? O tal do álcool 70, que tanto se fala, né? Ah, vamos procurar o álcool 70, precisa passar álcool 70 na mão. O que é o álcool 70? É o álcool, você compra um pote lá de álcool, e esse álcool, e dentro desse pote vem uma parcela de álcool, outra parcela de água, né? Então você compra 70% de álcool e 30% de água, né? Ah, por que eu não posso comprar o álcool puro, então, né? Eu vou lá no mercado, não fui para comprar água, fui comprar álcool. Por que eu não compro puro? Então, o dito álcool puro, ele evapora muito rapidamente. Então, para você limpar uma superfície, por exemplo, e matar um micro-organismo, um vírus, você precisa que o álcool ele demore um pouquinho mais, que ele faça essa evaporação dele mais lentamente. Se ele evaporar muito rápido, não dá tempo dele matar o micro-organismo. Ô, prof, nessa quarentena, aqui em casa, a gente teve bastante experiência com álcool em gel e álcool 70. Primeiro, o álcool 70 a gente guardou lá no fundo do armário, para não correr risco nenhum. Aí a gente passava o álcool na mesa, né? Aquele álcool 70 de limpar. Aí deixava aberto. Aí meu pai, tem que fechar o álcool, tem que fechar o álcool. Aí a gente, tá bom. Aí a gente saiu e deixou o potinho de álcool em gel ali naquela parte da frente, sabe? Onde ficou. Ai, não sei o nome daquilo. Do volante, coisa. Quando a gente chegou pra pegar o álcool tava quente assim. A minha mãe disse, não explodia esse negócio. Quenturão que tava aquilo lá, não tá escrito. É perigoso mesmo, o álcool é perigoso explodir mesmo, tem que tomar cuidado, né? Porque ele pega fogo com facilidade, né? Tem que tomar bastante cuidado. E a questão do álcool aberto também é importante você falar, não adianta a gente comprar o álcool 70 e deixar aberto, ele vai virar o álcool 40, álcool 30, né? Teve gente, por exemplo, ensinando a fazer álcool em gel, pegar o álcool líquido e colocar gel de cabelo, ou colocar a geladeira, umas coisas erradas que saem na internet, né? O álcool em gel, ele não é importante ser em gel, né? A parte que mata o micro-organismo não é o fato dele ser em gel, é o fato dele ter a concentração certa, dele ser álcool 70. Ah, por que você O gel é pra não esparramar muito, né, pra não fazer muita meleca. O gel ajuda você a espalhar, por exemplo, na mão. O gel ajuda a desidratar menos a tua mão, assim, porque fica passando álcool, já se percebe que a mão fica desidratada, né?
Ele ajuda algumas Minha coisas. mão já saiu a cor, já. De tanto álcool. Ajuda algumas coisas assim, mas ele não é de extrema importância ele ser em gel. Tipo, imagina o vírus, né? Não vou morrer porque ele não é em gel. É bem assim, né, gente? A gente não tem esse problema exatamente pelo fato de ele não ser em gel, né? Só que precisa estar na concentração certa, que é os 70%. Então, a mistura que não é homogênea, ela é chamada de heterogênea, né? A mistura heterogênea é aquela que a gente consegue identificar fases diferentes. Observem que a mistura que está na tela, que é do óleo e da água, tá vendo? E que visivelmente a gente consegue enxergar duas fases, né? Então, aqui, ó, tem a fase do óleo em cima e a fase da água embaixo. Ó, essa mistura, então, a gente consegue enxergar a olho nu, bem marcado, as fases, ó. A fase da água e da gasolina. Se você misturar, você vai ver que mesmo misturando, quando você volta, tem bolinhas do óleo misturada a bolinhas da água. Parou, vai o óleo para cima, a água para baixo. É tipo glitter, né, prof? Uma vez a gente fez a experiência na escola, quando a gente era pequenininho. Na água na garrafinha e colocar glitter, mexia, ficava tudo coisa. E depois o glitter subia todo. Vai para cima, né, Manu? Ó, aqui nós temos uma mistura heterogênea. Essa mistura heterogênea também é heterogênea, né? Mas aqui ela tem 3 fases, ó. Tem areia embaixo, a água no meio e o óleo em cima. Então, nós temos 3 fases diferentes, né? Então, além de ter 3 fases, também tem 3 componentes. A água, a areia e o óleo. Ó, outro exemplo para vocês. Água, areia e serragem. Ó, a serragem está em cima, a água no meio, a areia está embaixo. Visivelmente, a gente enxerga 3 fases. Além de 3 fases, também tem 3 componentes. Ó, outro exemplo para vocês, né? Aqui nós temos, então, o granito. O granito, ele também tem ali 3 fases, né? O quartzo, nós temos 3 elementos diferentes ali, né? O quartzo, o feldspato e a mica. Então, a gente vê visivelmente 3 cores ali, 3 fases diferentes, né? Então, também é uma mistura heterogênea. Ó, esse exemplo que a professora colocou aí para vocês, vai aparecer bastante isso na apostila de vocês, para identificar quantas fases e quantos elementos. O primeiro exemplo, vocês têm ali, ó, água e óleo. Quantas fases vocês conseguem enxergar? Oi, gente. Quantas fases vocês conseguem enxergar? Duas fases. Duas fases e na outra 3. E quantos elementos, quantos componentes tem aqui? 2. 2 componentes, né? Quais são? Água e óleo. Ótimo. Para o lado. Quantas fases tem? 3. 3. Né? Então, a fase do gelo, da água, tem clipe lá dentro. Quantos elementos tem aí dentro? 3. Tem certeza? Tem 2, o gelo e a água. Ah, o gelo e a água é o mesmo elemento, né? Só estão em estados físicos diferentes. Olha, cuidado com a pegadinha, ó. O gelo e a água, eles estão em estados físicos diferentes, mas eles são exatamente o mesmo elemento, né? Então, gelo e água, um elemento, água. E o segundo elemento, que é o clipe. Ó, então, nesse exemplo, nós temos 3 fases e 2 elementos. Não gravem que elemento e fase é a mesma coisa, não. Tá? Então, analisem a situação, ó. 3 fases, 2 elementos. Alguém não entendeu? Então, tá. Então, vamos continuar. Ó, o sangue. O sangue também é uma mistura. O sangue também tem uma série de coisas. Como que nós sabemos que o sangue é uma mistura? Porque existe um jeito de separar essa mistura do sangue, que é um processo chamado de centrifugação, tá? Então, se coleta um pouquinho das nossas células do sangue, aquela coletinha para fazer o exame de sangue, sabe? Pega um pouquinho, coloca dentro desses tubinhos de ensaio e coloca dentro da centrífuga. A centrífuga de casa, ela gira, não é? Lá na máquina de lavar roupa, ela gira a uma velocidade para separar a água da roupa, não é? Aqui o sangue gira e vai separar também a parte sólida da parte líquida.
E o que termina é algo parecido com esse desenho aqui, ó. Uma parte amarelada em cima e uma parte mais escura que isso aqui embaixo. São as células sólidas, a parte sólida do nosso sangue. Em cima fica o plasma, a parte líquida. Tá vendo ali, ó? Dentro da parte sólida, nós temos, ó, células brancas, as células vermelhas e as plaquetas. As células brancas também são chamadas de leucócito, que é a parte de defesa do nosso corpo. O glóbulo vermelho, que são as hemácias, que é quem faz a parte da respiração, transporte de oxigênio, né? E, por último, as plaquetas, que são responsáveis pela cicatrização, quando a gente faz lá aquele machucadinho, tá? Então, o sangue também é uma mistura. A olho nu, parece que ele é uma coisa só, não uma substância só, mas, na verdade, ele é uma mistura homogênea. Tá cheio de coisa ali dentro. Pessoal, alguma dúvida? Não. Que ótimo. Prof, faz um favor, passa o primeiro slide para mim poder tirar print e anotar as coisas depois. Ah, isso sim, pode deixar. Só o primeiro. Pode deixar. Pessoal, alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida na aula? Não? Ô, prof, Não. eu não sei se tu falou, mas quais são as substâncias do óleo para ele, como é que fala? Ficar em cima da água? Por que que ele não se mistura com a água? Acho que é porque ele é mais leve, né, prof? Tem uma questão de densidade, né? E tem uma questão de solubilidade, né? Então, assim, ele é mais leve, ele é menos denso do que a água, então ele acaba ficando em cima. E ele é insolúvel em água. Quer dizer que as moléculas do óleo, eles não se ligam às moléculas da água, tá? Então, as moléculas do óleo, elas são, a gente chama elas de hidrofóbica. Elas têm uma certa aversão à água, né? Então, elas não conseguem se ligar. Por isso que eles precisam de uma molécula que faça essa ligação. Por isso que para lavar louça, a gente precisa do detergente. O detergente, ele é uma molécula que consegue se ligar tanto ao óleo quanto à água. Quando ele faz isso, ele acaba, então, dissolvendo o óleo, tá? Ele consegue ligar esse óleo à molécula da água. E quando você passa água, né? Quando você passa o detergente ali, quando você passa água, ele consegue sair na presença da água, porque só ele não ia dar, não. Ele não consegue sair. Prof, quando eu tô lavando louça, a minha mãe diz pra mim passar água quente que tira o óleo. Ajuda. Isso funciona também? Funciona. Só que você vai perceber que só a água quente não iria resolver, né? A gente precisa também do detergente, né? Mas ajuda a dissolver mais rápido. Imagina se a composição do detergente fosse igual, entre aspas, do óleo, vamos dizer assim, né? Se não misturasse com a água. Como é que é, Manu? Não entendi. Imagina se o detergente fosse tipo uma composição do óleo que não se misturasse com a água. Como que a gente ia lavar a louça, né? Que é uma outra coisa para lavar louça, né? Pois é. Pessoal, mais alguma dúvida? Não. Não? Tá ótimo.